Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Eu me chamo Josefa Maria Dias da Silva Fernandes, sou psicanalista pela Sociedade de Psicanálise de São Paulo e do GEP de São José do Rio Preto e região. Nós estamos com um projeto aqui no GEP de São José do Rio Preto de apresentarmos a psicanálise à comunidade, né? E hoje nós temos a honra de receber duas queridas membros psicanalistas em formação, uma de São Paulo, né, da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, e a outra colega de Ribeirão Preto, né? Então, vou apresentá-las. Simone Rotado Bianchi Sanches, ela é psicóloga clínica, atende crianças, adolescentes e adultos, está fazendo a formação na Sociedade de Psicanálise de Ribeirão Preto. Ela é presidente da ANFIP, Associação dos Analistas em Formação da Sociedade de Ribeirão Preto. E é representante da ABC junto à Sociedade de Ribeirão Preto. Temos também o prazer de receber nossa querida Juliana Picado Alves Ribeiro dos Santos. Ela é analista em formação por São Paulo, da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, é representante do Comitê de Mulheres COAP-IPA para o Brasil, junto à ABC, no grupo Enlace dos Membros Filiados. É membro do Núcleo de Psicanálise de Santos e região e atual coordenadora da Comissão Cultural e da Comissão das Divulgações e Publicações. É representante da Associação dos Membros Filiados, junto à COAP de São Paulo. Então, temos hoje o prazer de falar com vocês. O nosso objetivo e a nossa empreitada é conversarmos sobre afirmações, né? Então, nós aqui do GEP de Rio Preto iniciamos a primeira turma de formação de psicanalistas. E então eu quero saber como é que é a experiência, eu quero que vocês contem para essas colegas e para a comunidade como é a formação de psicanalistas. Como é que é estar nesse lugar de membro filiado? Vamos lá, Juliana. Eu, primeiro, quero agradecer o convite, né, do GEP e especialmente seu, Josefa. É muito bom falar de coisas tão importantes para a gente. E eu falo para a gente porque você já esteve nesse lugar, né? Sim. Fazendo a formação como membro filiado. E estou vendo alguns nomes conhecidos que já estiveram. Então, acho que foi uma conversa que passamos e eu e a Simone estamos vivendo isso, né? Junto com outros colegas que também vi que tá junto com a gente. E poder falar para a primeira turma, né? Do GEP é muito bom. A psicanálise sendo divulgada, né? Com as instituições que têm um cuidado com esse fazer, né, psicanalítico que a gente tanto preza. Bom, fazer formação, né? Eu vou, como audiência aqui, né? O público é rotativo, vou voltar um pouquinho, né? Fazer formação do quê, né? No Instituto de Psicanálise, que é ligada à Federada, ligada à IPA. A IPA é a Associação Psicanalítica Internacional, que foi fundada por Freud em 1910, com o objetivo de, né, ampliar a psicanálise com cuidados, né, tanto científico quanto profissional. E daí vêm as federadas diversas, né, pelo mundo. São 33 países, né, que tem uma federada. E eu sou, né, membro filiado ao Instituto de Psicanálise na Sociedade de São Paulo.
E lá é denominado, né, quem está em formação de membro filiado, né? Que em outros lugares vão chamar candidato, analista em formação, né, como se apresentou, que é até o atual nome, né, na América Latina. E ser membro filiado, para mim, é ter condições internas para abrir um espaço novo de subjetividade e transformações, né? Como a Simone de Beauvoir fala, né, no Segundo Sexo, que a gente não nasce mulher, se torna mulher. Eu acho que ser psicanalista também, né? A gente se torna psicanalista, né? Eu acho que é um processo que dura a vida inteira, né? E a gente vai se apropriando, né, da teoria, que é muito importante, e, e aí se tornando o nosso ser psicanalista, né? Que eu acho que sim, é importante, né? A teoria, o instituto, mas principalmente a gente participar da vida institucional, né? Das associações, seja da MF, da ABC, que é no Brasil, da OCAL, na América Latina, ou da YPSO, né? Que é paralela aí à IPA. Pelo que eu estou entendendo, vocês duas, só na apresentação dá para ver que vocês duas são bem conectadas com essas filiações, né? São muito importantes. Essa possibilidade de você pertencer a um grupo de formação e pertencer a outras organizações dentro da formação. Então, Simone, eu queria que você contasse um pouco para nós, eu já volto em você. Juliana, eu acho que, como somos três, vamos trabalhar e conversar de uma forma dinâmica. Simone, conta para nós como é que são essas filiações, que você também faz parte, aí em Ribeirão. Uhum. Vou contar um pouquinho, começar do que você perguntou, José, foi que a Juliana adiantou aí, né, sobre a história, sobre a importância, né, desses institutos. Então, embora, né, a gente está falando aqui de 3 institutos, né, você está em Rio Preto, a Juliana em São Paulo, eu em Ribeirão, e tem, né, vários institutos pelo Brasil. Então, todos nós estamos, né, falando de um lugar em que se dispõe a formar psicanalistas, né, e tem particularidades. Eu acho que, assim, a maioria das pessoas chega para um instituto com muita expectativa, com muita idealização. A gente sonha com isso, a gente vê os analistas, admira os analistas, estuda já muito antes de chegar. Então, assim, eu não sei, eu imagino que o público aqui seja variado, de pessoas que conhecem bem esse caminho e de pessoas que querem entender um pouquinho, né, como é que é chegar. Então, é um desafio, porque a gente já tem uma experiência clínica grande e, ao mesmo tempo, a gente também começa essa posição de quem está iniciando quase uma nova etapa de trabalho, de profissão e tudo isso. E, além disso, a gente entra com essa expectativa de receber essa formação, de fazer parte, de ajudar isso a acontecer, e a gente tem que se envolver ativamente, a gente se envolve muito, que é isso aí que você está falando. Então, quem estava vendo todos esses nomes, essas siglas que a gente fala, né? É da Anfip, é da MF, é da ABC, né? Depois a gente pode ver essas coisas. Vamos conversar sobre o que significa. Eu tenho A gente tem um colega aqui em Ribeirão que fala que é a sopa de letrinhas, tem que ter um tempo, uma reunião só para entender. A gente pode conversar aqui com calma, mas na verdade o que isso quer dizer? Que não existe psicanálise se não tiver gente fazendo psicanálise, né? Então, assim, não tem um instituto, não tem uma sociedade que se mantenha, senão pelos seus próprios membros, né? Então, a gente vai fazendo. Então, o grupo de quem entra também se une, né? Para conversar sobre as ideias que a gente está tendo. E isso renova
a própria psicanálise. Então, é um movimento constante, né? A gente estuda que a psicanálise é assim, que ela precisa se renovar, que ela está voltada para o futuro, né? Embora muita gente tenha essa ideia de que nós vamos mexer lá no passado, mas a psicanálise caminhou, ela está voltada para o futuro. E esse dinamismo, ele é feito com os próprios membros. Então, a gente se une como membro em formação e leva propostas para a gente pensar. Da mesma forma, quem já está mais adiante na formação se une. Depois existem associações no Brasil, na América Latina, como a Juliana falou, né? E no mundo. Então, a gente vai fazendo passos, conhecendo a nossa instituição, outras instituições brasileiras, outras instituições aqui da América Latina, conhecendo até outros autores, outros jeitos de trabalhar, né? E aos pouquinhos se interessando também por como é que isso acontece no mundo, né? Acho que é um pouquinho disso, mas a ideia é que a gente entra e trabalha bastante. Estuda muito e trabalha Essa bastante. ligação, essa possibilidade de interlocução entre as sociedades e entre países, isso é fantástico, né? Promove desenvolvimento, cultura, outras culturas, você vai aprendendo, né? Até outras línguas. Nós somos obrigados, de alguma forma, a saber, no mínimo, o inglês e o espanhol, né? Francês, enfim. Conta para nós o que seria, então, essa Anfip? Tá. A Anfip é a associação dos membros filiados, então, dos analistas que estão em formação, aqui em Ribeirão, né? Então, a gente tem reuniões, assim, é uma maneira da gente representar, levar as nossas ideias para a diretoria do Instituto, sobre os seminários que a gente tem, sobre as aulas que a gente tem, sobre as supervisões, o modelo de avaliação, relatórios e temas que a gente tem interesse em conversar. A gente tem autonomia para que a gente possa também propor atividades. A Juliana caiu, é isso ou não? O meu sinal Pode está ruim? continuar, pode Juliana, então continuar. tá. Tá bom, então eu vou contando um pouquinho de Ribeirão, né? A Anfip, a gente tem uma certa tradição, assim, né? As turmas novas vão chegando, então em Rio Preto está começando uma turma, né? Essa primeira turma, todo mundo que entra numa formação começa pela análise, fica um ano fazendo um ano de análise didática, que é o que está acontecendo agora em Rio Preto, né? Depois vão começar os seminários. Em Ribeirão existe essa tradição de cada nova turma começa e assume a diretoria da Anfip. E aí dá uma cara própria, né? A gente tenta fazer, por exemplo, nesse momento aqui em Ribeirão, né? Uma das coisas que a gente tem feito é conversar com a diretoria do Instituto a respeito das possibilidades de uma formação mais dinâmica, interessante, que contemple a arte, que traga outras e não fique apenas nas questões teóricas. E também estamos tentando ver algum tipo de parceria com projetos que possam ser também fora da clínica, né? Acho que teve tanto mobilização na pandemia pelos projetos de atendimento, né, voluntário, coisas assim. Então, esses são temas de interesse que a gente está tentando trazer também. Apresentar, né? E Juliana, você poderia então contar o que é ABC, né? O similar do que acontece em Ribeirão Preto. Sim. Eu queria só voltar um pouquinho que você falou do intercâmbio. Eu acho que tem a ver com a ABC também, porque a ABC está com um projeto, né, lançado. A Simone é representante, né, junto à ABC. Acho que ela até está mais lá dentro, né? Mas vamos conversando, qualquer coisa você pontua, né, Simone? Mas Pode agora em deixar, junho, a ABC lançou o intercâmbio aqui no Brasil, entre as federadas, né? Que eu, que estou em São Paulo, posso participar, né, de um seminário na Sociedade de Ribeirão, por exemplo, né?
E lá na Sociedade Ribeirão, os professores, né, os coordenadores dos seminários, vão disponibilizar quem abre, né, vaga para quais seminários e dias, né? Em São Paulo, a gente recebeu esses dias um comunicado que a ABC enviou, né, falando que foram 30 seminários do Instituto da cidade de São Paulo, né, disponibilizados para esse intercâmbio. E eu que represento o Brasil no COAP, né, e aí acabo participando um pouquinho, né, do comitê nas diversas federadas e institutos, é enriquecedor, né, conversar, e acho que a pandemia é uma coisa que aproximou, né, pelo virtual, né, foi essa possibilidade de a gente estar no JEP, né, Rio Preto, De ter que se né, reinventar e pular, né, barreiras de distância, né? Nos permitiu exato. estar próximos, né? Mas é fundamental também que você fale o que é a Coap. Nós vamos ter uma live só para conversarmos sobre a Coap, mas como você falou que você é representante pelos membros filiados, acho que vale a pena você falar brevemente o que é a Coap. O COAP é Comitê, né, de Mulheres de Psicanálise, na tradução, é o comitê da IPA. A IPA é um comitê científico, né, a IPA tem diversos comitês, comissões, mais de 100, porque essa estimulação, né, esse estímulo, perdão, que a IPA dá para os estudos, né, para divulgar a psicanálise. E no Brasil, eu represento os membros filiados das federadas, né, da ABC, que no total, reconhecidas pela FEBRAPS, são 24 federadas, né, com sociedade, GEP e os núcleos, e a gente tem cerca de 18, né, representações no COAP de cada um dessas federadas. E o COAP é um comitê científico que estuda, né, feminilidade, masculinidade, violência contra a mulher, violência de gênero. Também tem um intercâmbio, né, de trocas, porque tem o COAP na América Latina, na Europa, é um comitê científico, né, que busca ampliar e divulgar os estudos, né, e rever conceitos, acho que ainda mais agora, né, e no nosso país, né, que tem tantos números tristes aí sobre violência contra a mulher, em questões da sexualidade de gênero, né? Então, você está trazendo para nós algo muito importante, que em formação vocês têm muita oportunidade, né? Não é só dentro do instituto, de uma forma que às vezes as pessoas imaginam que uma pessoa começa uma formação e fica só naquelas teorias que são dadas dentro do instituto. Não, isso é além, né? A formação é algo além. Obviamente que, em primeiro lugar, o que nós privilegiamos é a análise individual, né? Porque, assim como você disse, nós nos tornamos analistas, mas tem que ter todo um trabalho individual. A análise individual é a fundamental. Depois, as supervisões, a teoria e esse intercâmbio maravilhoso que cada um vai se conectar e buscar o que lhe interessa, o que se identifica em termos de estudo, de buscas, né? Então, veja que é algo muito importante na formação os membros se disponibilizarem para essas conexões, né? Isso amplia. E também tem algo importante que é a escrita. Eu quero que vocês falem como é que essa experiência de escrever os trabalhos, né, durante a formação, porque nesses intercâmbios
nós vamos estar falando também de jornadas, nós vamos estar falando também de, no caso, congressos, e é importante essa escrita, né, de apresentar trabalhos. Queria que você falasse um pouco, Simone, sobre isso. É uma parte. Eu até estava, antes da gente fazer aqui a nossa live, numa conversa anterior, né, José, a gente estava falando sobre tantas frentes, né? Como é que a gente tem que abrir tantas frentes, né? Da parte teórica, da parte clínica, da análise pessoal, que é talvez a característica mais forte de uma formação ligada à IPA, né? É até difícil, às vezes, dos familiares, talvez quem está aí assistindo, né, entenderem, né? Por que tanto tempo, por que tantas sessões? É difícil até da gente mesmo explicar, né? E a parte da escrita, eu acho que é a maneira de preservar o caráter científico, né, da psicanálise, da transmissão, da conversa entre os pares, né, e de uma certa tradução do que acontece, que é muito reservado, né? O nosso trabalho, ele é muito reservado, ele é muito intenso, ele é de uma intimidade que acontece ali dentro, na sala de análise. Então, ter o exercício de transformar isso, né, num texto, né, que siga as normas científicas e que possa, ao mesmo tempo, traduzir, né, a emoção, a intensidade, a complexidade do que acontece ali, é um outro, uma outra habilidade que a gente também vai desenvolvendo, né? E que eu acho que a gente tem tentado juntar essa questão da tradição da escrita com a criatividade própria da psicanálise. Esse é o caminho que eu acho que a gente tem buscado. Aqui, acho que a maioria das sociedades procura ter algum tipo de uma revista própria, né? Em Ribeirão a gente tem a Begasse, que é uma revista científica, né? E, além disso, a gente participa. A ABC mesmo hoje está com inscrições abertas para que os membros em formação enviem trabalhos, tem premiação, tem um incentivo das pessoas para que a gente escreva. E, além disso, tem escritas que são, vamos dizer, próprias do caminho, obrigatórias ao caminho, que são os relatórios, né? Então, faz parte também do trabalho, né? A escrita, né? Com esse desafio Promover de ciência, né? Publicar e promover ciência, né? sim. Juliana, você pode falar também, porque nós temos lá em São Paulo o nosso jornal de psicanálise, né? Aliás, nós duas fazemos parte desse jornal, você divulgando na regional de Santos e eu divulgando aqui na nossa regional de São José do Rio Preto, né? Então, eu quero que você comente e apresente o nosso jornal de psicanálise. O jornal de psicanálise, ele até foi, essa última edição, já enviado, né, aos membros e está disponível também online, né? Eu acho que salvo quase todas as publicações, né, estão disponíveis online. A Revista Brasileira de Psicanálise também, a IDE, a da ABC, né? Então, eu acho que também é interessante, né, aproveitar essa possibilidade também de conhecer um pouco da produção, né, dos membros. O Jornal de Psicanálise é um espaço que os membros filiados, né, têm para divulgar a sua produção, né? A gente pode também divulgar nas outras, é possível, né? Não tem nenhum critério, mas a ideia do jornal é para que tenha essa conversa, né? E essa última edição tá bonita, né? Eu sei que eu sou suspeita para falar um pouquinho, né? Como a José falou, a gente representa,
mas tem desde a história da psicanálise, né, com um artigo comentado do Durval Marcondes, né, que é o nosso Instituto de Psicanálise, também leva o nome dele, que ele que, né, fundou, trouxe aí, né, faz parte da história da Sociedade de São Paulo, e, e tem mais de 10 artigos interessantes, eu acho, para a gente conversar. E o tema é sexualidade, né, desse jornal. E, e eu acho que, por mais seja uma relação na escrita, né, de amor e ódio, porque leva, é custosa, a gente precisa disso, né, até para poder ir se formando e se conhecendo, né, entrando em contato com as nossas produções, do jeito de pensar e podendo até ir nessa transformação, né, do saber psicanalítico e do ser psicanalista também. José, Publicar. desculpa, te interrompi aí. Pode falar. Só posso falar? Uma coisinha que Pode, a Juliana claro. me fez lembrar, né? Isso que ela falou do amor e do ódio, eu lembrei, né? Realmente é difícil, tudo é difícil, né? A gente aceita um convite, está aqui, né? É gostoso e é difícil, a gente vai escrever aquele frio na barriga, né? Mas eu lembrei, né, que essa é uma outra questão a respeito da formação, que quem tem curiosidade eu acho que é importante, né? É essa junção de tantas coisas por tanto tempo, né? Eu acho que permite exatamente isso, você pegar o que é que eu sinto que faz a gente ter vontade de escrever, pelo menos do meu ponto de vista, de como acontece comigo. Existem situações em que você tem uma percepção dessa junção entre o que você está estudando e o que está acontecendo no atendimento, na clínica, na sua própria análise, que aquilo te motiva. É quase impossível não fazer alguma coisa com aquilo. Então, uma das coisas é escrever, né? Assim, você tem vontade de transcrever a sessão, você tem vontade de fazer essa conexão. Você sabe que tem alguma coisa a ver, embora ainda você não tenha aquilo muito claro, mas aquilo forma, né? Então, é essa possibilidade de estudar, se olhar e olhar para o outro ao mesmo tempo, que eu acho que cria essa, né, essa questão aí da escrita. O que é outra coisa que a Juliana falou e que me lembrou, o fato de estarmos online é um desafio novo também em relação às publicações, né? Assim, as questões de termos de consentimento, todas as questões éticas de como conversar com o paciente, acho que tem, né? Nós estamos vivendo também uma questão nova a respeito disso, né? Desse desejo de falar do que a gente faz, respeitando todas os cuidados éticos que a gente precisa ter, né? Sim, eu costumo dizer que a ética é o coração da formação. Aliás, é o coração de um psicanalista, né? É trabalhar com ética. E eu quero que vocês falem um pouco o que vocês entendem por ética, né? Ser ético como psicanalista, a formação que permite desenvolver a alteridade do analista, né? E isso é permitir a ética, né? Vamos lá. O que vocês pensam? Vou falar um pouquinho. Quer falar, Juliana, primeiro? Não, fala, Simone. Eu vou falar sobre, acho que 2 níveis disso daí. Um mais simples, talvez mais do senso comum, a respeito do compromisso ético de sigilo, por exemplo. Eu não consigo pensar, eu acho que eu não consigo pensar no nosso trabalho sem isso. Uma vez eu lembrei de uma situação em que uma colega que trabalha, ela é da área, mas ela não trabalha com psicanálise, e ela estava comentando uma situação social a respeito de um atendimento, né? E ela falou assim para mim, eu não sou psicanalista, como se fosse assim,
eu posso falar porque eu não sou psicanalista. Psicanalista que é cheio né? E aí eu falei, não, mas isso não é da psicanálise. Então, não é da psicanálise, é do contato com o outro. E aí a gente entra nesse outro nível da ética que eu acho, que é da alteridade que você estava falando, né? E dessa abertura para realmente entender que existe uma outra pessoa com outra maneira de pensar, né? Essa é a distância que a gente precisa ter para que, né? E que precisa do nosso cuidado para que a gente respeite, não só em relação ao sigilo, não é só nisso que a gente é ético, é para que ele possa ser ele, e não o que eu penso ou imagino, ou, né? Esse é o trabalho, e por isso que demora, né? Juliana? É interessante mesmo que a Simone está falando, né? Porque mais do que está ali, né, no código de ética, na comissão de ética, o quanto tem que, né, a ressonância aí dentro, né, de cada um. E eu acho que é isso até essa conversa de ética e informação, né? Porque eu acho que também vai se formando, né, durante o nosso caminho como psicanalista, né, o nosso ser, né, psicanalista, essa ética como compromisso, né? Respeito à singularidade, como a Josefa comentou, à individualidade, ao humano, né? Porque a formação é um percurso interminável, né? E que se a gente parar, né, a gente fica estagnada, né? E aí onde está a ética também disso, né? Porque a gente fala, ué, calma lá, eu trabalho o dia inteiro com mentes, né? E a minha análise, o meu compromisso, né, com as minhas emoções, com o que eu estou vivendo, a vida vai mudando, né? E aí, eu acho que para se falar, né, de uma coisa, o que rege, acho que mais fortemente a conduta ética do psicanalista é o compromisso ético com a verdade, né? E aqui eu estou lembrando um saudoso psicanalista da Sociedade de São Paulo, o Odilon de Melo Franco Filho, que ele falava que ao analista interessa como verdade a realidade psíquica desconhecida, a qual compõe o núcleo inconsciente da nossa personalidade, né? E ele pontuava o quanto essa análise, né, vai pela vida, que é até um compromisso ético, né, até com a gente, né? Você falou de família, né, que até às vezes é difícil de entender. E para mim, o desenvolvimento clínico está diretamente ligado ao nosso próprio, né, desenvolvimento. Você consegue estar com a outra pessoa se você consegue estar com você, respeitar a tua alteridade, consequentemente, você vai respeitar a singularidade do outro. E no encontro, que é esse Uhum. fenômeno que a gente observa, se constrói algo, uma outra coisa, que o Ogden fala do terceiro analítico. Né? É uma outra experiência, então você tem que estar muito psicanaliticamente treinado, né, com a escuta analítica muito desenvolvida para você ter condições de estar com essa outra pessoa. Né? E como você disse, Simone, não direcionar a pessoa, mas sim revelar o que acontece ali no encontro, nessa singularidade, nesse momento único que é cada encontro na análise, e você revela o que você vive naquela experiência emocional com o seu paciente. Cada encontro é único, cada paciente é único, né? Então, a análise pessoal é fundamental porque ela te dá condições de ter ética,
né? Justamente de respeitar as diferenças. E a gente também é único, né, com cada paciente, Sim, né? sim. Com cada analisando, né? Se um encontra com outro, pode falar, ai, né? Ela é tão assim, fala, não, mas ela, não, como assim? Não, comigo não, Essa não é né? a Porque é a mesma dupla, analista, exato, né? porque cada mente, cada experiência tem a ver com a personalidade, né? E Isso. com o encontro da dupla, né? Uhum, O que um paciente promove, o outro talvez não promova, né? uhum. E pensando nisso, quer dizer, nós falamos aí da análise, né? Que é o primeiro eixo, supervisão, segundo, teoria, terceiro, né, a experiência na instituição seria o quarto, eu diria que o quinto é a escrita, como nós falávamos, né? E o que vocês contam a respeito, assim, vocês estavam falando da escrita, né? E como é que é essa interlocução nas jornadas, nos congressos, né? Porque tem todo um preparo pré-congresso. Queria que vocês contassem um pouco a respeito disso. A participação na OCAL, o que que é a OCAL? Vai, Juliana. Ó, a OCAL é a Organização, né, dos Analistas em Formação da América Latina. Então, né, essa sopa de letrinhas, como a Simone falou, né, que um colega brinca, então sempre tem uma representação, né, dos membros da federada e uma representação dos membros do instituto. Então, na América Latina é o CAL, dos membros dos institutos na América Latina, e a FEPAL, né, dos membros das federadas. E tem um congresso, né, que acontece da FEPAL, assim como tem da FEBRAPS, da IPA, que até o da IPA vai acontecer agora em julho, não é? Com tema infantil. E, e o que acontece atualmente é que antes do congresso tem os congressos dos, né, membros analistas em formação para a América Latina ou membros filiados, né, candidatos. E na UCAL também, né, acontece desse jeito, de ter um dia antes do congresso, do início do congresso, o congresso da, da UCAL, no caso. Que Né? permite aos membros em formação ter a oportunidade de publicar o que estão pensando, escreverem trabalhos. Isso que é muito bacana, né? É a oportunidade de sempre estimular a produção científica, né? Porque quando você está escrevendo sobre um caso, já não é mais sobre aquela experiência que você teve. O que você teve com o seu paciente, como nós dissemos aqui, é único, né? Uhum. Agora, existe uma produção artística até, né? Depois. Você cria uma situação e você produz, e você relaciona aquele tema com a teoria, né? Você junta várias experiências e você constrói um material clínico, por isso a questão da ética que a gente tem que preservar. Então, às vezes a gente constrói personagens a partir daquela experiência e vamos publicando, né? Vamos publicando e temos a oportunidade nesses congressos de conhecer os membros. Eu acho isso riquíssimo, né? Poder Sim, apresentar, já ir treinando, né? Essa apresentação em congressos. É uma grande oportunidade. e os congressos dos membros filiados, né, ou dos analistas de informação, é nosso, né? A gente participa, essa troca, né, muito autêntica e muito de pares, né? Que a gente se reconhece até pela linguagem da psicanálise mundialmente, não é? Que é muito interessante. Mas também a gente pode apresentar nos congressos, né? Da FEBRAPS, da IPA, inclusive recebemos prêmios também, né? Concorremos junto com, né, com os demais trabalhos.
com a ideia, eu acho que exatamente essa, de produção científica, de troca, que é tão importante, né? Essa, essa proximidade dos institutos com as federadas, né? Eu acho que isso traz uma ampliação de ideias, de olhar, um frescor, uma atualização até, né? Hoje quem entra na sociedade, né, o pessoal aí da primeira turma, né? É uma pena, eu queria estar aí, né, Simone? Vendo a cara dos colegas, o rosto, o sotaque, Com passando certeza. frio, né? Sabe, o ano que vem, Juliana e Simone Sim, vão ser convidadas para vir conversar com essas colegas, né? Vai ser um prazer, né? Em Iremos conversar, com prazer. sim. sim, de recebê-las, né? E vocês já estão passando essa informação de uma forma ampla, mas acho que vale a pena depois, né, passar algumas dicas Você específicas para elas. sabe, você sabe, Josefa, que inclusive isso que está acontecendo aqui, né, que é a gente falar da formação e estar falando com a primeira turma de Rio Preto ou com outras pessoas interessadas, né, e você como analista junto, tem a ver com isso que você falou. Como é que é fazer, participar das jornadas e tudo, né? E a Juliana falando, olha, normalmente um dia antes da abertura oficial do Congresso, tem o pré-congresso, tem. Isso é uma conquista recente, né? Assim, muitos membros filiados dizem que não tinham direito a essa participação. Então, a gente, assim, no início, os membros filiados, eles assistiam aos analistas, né? Agora a gente tem direito à voz, a trabalho, ao interesse, à parceria, como está acontecendo aqui agora, né? Aqui somos duas pessoas em formação conversando com você num clima de, de parceria mesmo, não sei, nem não teria outra palavra para dizer, né? Não tem essa. Existe sim um respeito a essa hierarquia, o caminho que você já percorreu, né, que os analistas já percorreram, mas houve uma conquista pelo próprio movimento dos filiados, né? Disso. Então, assim, o fato da gente estar aqui falando, ai, que gostoso poder receber os membros filiados e eles já fazerem parte, né? E não como assim, ai, depois de muito tempo é que vocês vão poder, né, participar. Acho isso muito bom, né? Vocês já, inclusive, anunciaram, né, que a primeira turma, o ano que vem, já vai poder se conectar, se filiar a essas instituições nas Sim, quais vocês já estão participando. Isso é muito sim, rico, isso é muito importante, que é o quarto eixo, né, poder viver em grupo, porque viver em grupo forma, né, transforma e forma, né? Agora, eu gostaria que vocês também comentassem sobre a formação integrada, né? Que agora está tendo todo um movimento, uma transformação, e eu gostaria que vocês contassem o que é essa formação integrada, quais os benefícios que vocês veem. Lá em São Paulo nós já estamos às voltas né, Juliana? Já foi oficializado, né? No final do ano passado, Sim. teve essa mudança, né? Porque antes, a formação integrada do quê, né? Porque tem uma formação, né? Oficialmente, a nossa formação no Instituto é uma formação para analista de adultos, né? Mas também tem possível, para quem tiver interesse, a formação de analistas de crianças e adolescentes, né? Anteriormente, essa só tinha eletivos, né, que eram pré-requisitos para participar de outros eletivos, né, para então começar uma possível, né, formação que tem os seus critérios. Também é necessário apresentar, né, relatórios científicos e na atual, desde o ano passado, a mudança que eu acho que é importante
até para a nossa formação, é que não existe mais esses pré-requisitos. Então, todos os seminários, né, da grade da formação de analistas de crianças e adolescentes estão disponíveis, né, para quem tiver interesse. Né? Afinal, todo adulto também, né, já passou pelas etapas da vida, né? E tem o infantil, olha o nosso Congresso Internacional aí, né, Chegando, né? Agora em julho. né, para também apontar essa questão e fazer a gente pensar, que é o melhor, né, disso tudo. E então agora, né, qualquer pessoa, né, mesmo não tendo interesse em se tornar analista de crianças e adolescentes, pode, né, participar desse seletivo que está disponível a todos, né? A questão é que primeiro, né, a gente precisa como membro fazer a formação como psicanalista de adulto para depois pegar a titulação como analistas de crianças e adolescentes, né? E acho que também uma mudança foi que agora são 2 relatórios científicos, né? Um de crianças ou latente, né? Crianças pequeninas, de 0 a 3, e adolescentes, né? Então são 2 relatórios científicos. Aqui em Rio Preto, no GEP de São José do Rio Preto, ainda nós vamos fazer a formação tradicional, né? Então, 2 relatórios de adultos, né? Atendimento de adultos, 2 anos no mínimo 2 anos de supervisão de cada um, né? Uma apresentação de 2 relatórios, e depois a pessoa se torna, após 5 anos, acho que é importante também informar isso, após 5 anos de análise didática e mais 2 anos de cada supervisão, né? A primeira mais a segunda, a pessoa pode se tornar analista, membro associado, né? Então, José, eu tô escutando você e estou lembrando aqui da minha mãe perguntando quando que eu vou te ver como psicanalista? Estamos aí, nesse caminho, estamos na luta. Você é Mas, psicanalista em formação. Pronto. informação, é Já isso. explica, informe a ela. Ô, Josefa, e Juliana, né? Estava escutando vocês e estava lembrando de uma coisa assim, interessante. Eu acho que essa questão da formação integrada, aqui em Ribeirão, já tem todo o projeto, já tem há muitos anos eles têm se organizado, né? Com todos os requisitos para poder começar, mas ainda está em fase de aprovação, já está bastante encaminhado, tem um esforço grande da diretoria, do instituto, da diretoria da sociedade, para poder fazer essa formação de adultos e crianças juntos. Eu acho que isso é fundamental, assim, sabe? Eu acho que, espero que com o tempo aí possa estimular e facilitar que os institutos possam fazer isso. Porque o que a gente via, eu acho que tem muito a ver com o que a Juliana falou a respeito da verdade, né? A psicanálise é tão ligada na verdade, a gente atende crianças e adolescentes. Então, eu acho que é importante que a gente possa levar esses casos para os seminários clínicos, que a gente possa falar sobre eles, inclusive porque tinha muita gente, né? Alguns analistas, depois de algum tempo, deixavam de atender, porque o atendimento de criança requer energia, uma série de coisas, as caixas, os brinquedos, o contato com os pais, é um atendimento, né? Que tem Diferenciar. Então eu acho que é muito bom que isso possa ser estimulado, e independente de já ter ou não a formação integrada, né? Que tenha espaço no Instituto para conversar a respeito da mente infantil, da formação, né? Enfim, do desenvolvimento. Eu acho que isso só vejo ganhos, né? De poder conversar a respeito disso. Mas isso é possível em, por exemplo, seminários eletivos Sim, clínicos. É possível formar seminários eletivos clínicos e apresentar material infantil e de adolescente, uhum, né? De criança e adolescente. Não infantil, de criança e adolescente, uhum. né? Porque o infantil está no adulto.
Uhum. está no adolescente. É isso. Uma das colegas que está iniciando a formação, a Késia, acabou de dizer aqui que agradece muito as orientações, viu? Que foi muito importante para ela ouvi-las, Uhum. Que bom. Uhum. tá? Ótimo. É, Então, vou pontuar só mais uma coisinha que eu acho essencial. Um outro elemento essencial da nossa formação é a paixão, né? Eu estava ouvindo a Simone falar, né, do trabalho com crianças, com adolescentes, o quanto é totalmente diferente, né, do trabalho de adulto. E eu acho que precisa, né, a gente ter paixão, até aquilo que eu falei da escrita, né, para não ficar idealizado, como a Simone pontuou, é muito custoso, mas é muito bom, né? E com paixão a gente. E o que eu chamo de paixão é assim, estar disponível a participar, né, de uma live, né, para à distância, com a internet caindo, mas estamos aqui. Ah, até a disponibilidade de tomar um cafezinho, né? Ou a gente, né? Falou, não, vamos sim, com o maior prazer, né? E poder conversar e ter essa troca, eu acho que é. E aí isso vai gerando criatividade na gente, né? A gente não fica só repetindo ideias, né? Como, né, um disco arranhado, né? Sem conseguir ter ressonância, sonhar, né, com a formação, com o que a gente escuta dos nossos coordenadores, pares e também dos nossos analisandos. Essa libido, né? Sem libido a gente não chega, né, em lugar nenhum, né? Sem imaginação criativa. Eu acho que isso que é possível a gente expandir, que é aquilo que a gente conversava, né? Não só como psicanalista, mas como humano, né? Não dá para separar, né? sim, não tenha dúvida. Olha, nós temos 7 minutinhos e tem uma pergunta aqui. Se a formação abarca atendimento de casal e família. Querem falar? Assim, a formação, ela é de adultos, né? Agora, especificamente de casal e famílias, nós temos, por exemplo, em São Paulo, que esses estudos que nós chamamos de eletivos, né? Nós vamos afunilando os interesses, porque o analista, ele é analista, independente de ser analista de adulto, de casal, de família, se ele tem uma boa formação, ele é uma pessoa que está preparada para estar com a outra pessoa. É claro que um trabalho com casal e com família exige algumas peculiaridades técnicas, né? Mas a escuta é humana, né? A escuta é analítica. Então, se você sendo psicanalista bem formado, bem trabalhado, você tem condições de entender. Agora, a técnica vai sendo afinada justamente nesses grupos de estudos. Em São Paulo, nós temos grupos de estudos para estudar casal e família. Não sei se aí em Ribeirão também tem. Aqui em Ribeirão também tem um grupo bem consistente, que Tem até estuda, jornadas, né? Jornada tem específica, sim, né? tem Eu acho que isso específicas, mas é isso mesmo, é um interesse que quem, né, tem prática com isso, quem tem interesse em trabalhar, procura como eletivo, né, como grupo de estudo. eu acho que isso é mais interessante. Que ótima questão colocada. Eu não, desculpa, eu não lembro o Uhum. nome, né, da pessoa, mas eu acho que Amanda. isso, Samantha, acho que ela tocou Amanda, num, Amanda. Amanda, eu É. acho que ela tocou num ponto que eu acho que é isso que é tão enriquecedor na gente, né? De às vezes vir uma demanda no consultório, você se interessar pelo caso, ou que a colega comentou e falar, ai, eu vou participar, né? E aí às vezes participa do grupo de estudos ou do comitê, como o COAP, das jornadas, né? De psicossomática, de casal e família, de criança de 0 a 3, como eu lembrei,
né, há pouco. É o que a Josefa comentou, é tudo, né, mente, é tudo psiquismo, né? Bom, nós estamos para terminar. Eu quero passar a palavra para vocês duas, para vocês se despedirem. Mas, em primeiro lugar, quero agradecer a você, Simone, por estar disponível aqui nessa noite. A você, Juliana, também por estar disponível. Foi muito bom. Eu acredito que tenha sido esclarecedor, né? E essa paixão pela psicanálise que vocês duas exalaram no nosso encontro, eu penso que é fundamental como mensagem para o nosso público. Mas, por favor, se despeçam. Juliana. Eu agradeço, foi muito boa a conversa, né? Nem vi o tempo passar, não é? Como uma conversa boa, e mesmo nesse momento tão triste que a gente está vivendo, né? Com essa pandemia que eu acho que não tem como também não pontuar, né? Depois de um momento tão bom, mas, né, de lamentar mais de 500 mil brasileiros mortos, né? E que é uma realidade que a subjetividade acho que atravessa tempos sombrios. E a gente, como psicanalista, também precisa estar atento a tudo isso, né? Obrigada, foi muito bom. Simone. Também queria agradecer. Foi um privilégio, viu? Foi muito bom conhecer você, Josefa, saber um pouquinho mais do grupo de Rio Preto. A Juliana, a gente já tinha conversado aí em outras situações e estar junto agora foi muito bacana. Eu fico à disposição para esse grupo começando, se quiserem ter informações, para começarem a pensar na associação de vocês, né, também aí. Eu parabenizo ao grupo de Rio Preto, assim, essa coragem, né, de começar uma formação. Isso também é uma coisa que a gente vê as pessoas cuidando, né, de manter a psicanálise assim. E agradecer a quem estava aqui. É muito gostoso ver os recados, os coraçõezinhos que vão ajudando a gente aqui a seguir. Muito gostoso tudo isso, viu? Obrigada. Nossa, Eu estou vendo a Rê que estudou comigo. Que bom. Oh, Olha, eu Tá vendo? agradeço a presença de toda a plateia, né, que nos Pois assistiu, é. né? Muito muito bom. obrigada. Foi prazeroso estar com vocês. E em nome da comissão, né, do Conselho Profissional, vamos nos despedindo, né? Eu, José Fernandes, Cláudia Dalu e Maria Benedete Garcia, né? Somos três dessa comissão que estamos organizando essas lives para promover esses encontros todo mês. Então, agora, o próximo vai ser em agosto, com o pessoal da Coap, tá bom? Então, em julho não temos, mas em agosto, começo de agosto, teremos o nosso encontro. Um abraço a todas e boa noite. Um beijo para vocês duas. Obrigada, gente. Beijo, Muito Tchau. obrigada. obrigada. Boa noite. Parabéns a Tchau. todos.